O que você faria se fosse uma pessoa facilmente enganável e trouxa durante muito tempo e então, em outra vida, recebe a chance de fazer tudo diferente? Pois foi isso que aconteceu com essa mulher. Numa elegante festa, todos ficam em choque ao ver uma dama de maquiagem vulgar entrar. Além disso, ela está com um vestido deslumbrante. E assim que chega, ela encara diretamente um sujeito específico. E assim que se aproxima bastante, dá um tapão com um leque na sua cara. Um tapa tão forte e sem piedade que a peruca fake do homem voa longe. Todos ficam chocados com tamanha crueldade, e o cidadão pergunta por que Lady Deborah fez aquilo. Segundo ela, sua mão escorregou. Outro tapa depois, e dessa vez quem escorregou foi o pulso. De forma séria, ela diz que a cara oleosa dele está fazendo sua mão escorregar, então ele deveria lavar bem seu rosto. O motivo para Deborah fazer aquilo foi que não apenas ele teve um caso com uma empregada, como também empurrou sua esposa grávida de uma escada, fazendo ela quebrar a perna. Aos olhos dos outros, no entanto, ela é apenas uma garota estranha e malvada. Mas ela sabe que ninguém pode fazer nada contra ela. Afinal, ela é filha do Duque Seymour e pode fazer o que quiser com sua autoridade. A festa segue normalmente com a Deborah enchendo a cara de champanhe num canto do local, e é nesse momento que uma dama, a contragosto, se aproxima dela com uma cara de poucos amigos. Ela quer interferir na situação, mas não sabe o que dizer. Aquela é a viscondessa de Lepace. A garota ordena que ela fale enquanto abre seu leque cheio de cobras violentas desenhadas. Só aquilo já é o bastante para fazer a mulher correr, enquanto diz que ela deveria maneirar na bebida para que não prejudique sua saúde. Parece que a Deborah ficou tensa à toa. Em realidade, ela se assustou à toa. A garota naquele corpo tem um jeito diferente do da Deborah, afinal de contas. Ela é extremamente tímida e estava tendo pensamentos bobos enquanto fazia cada ação da vilã na festa. Dessa vez, ela não quer se acovardar e ser uma bobona, e aproveitará o fato de ser uma vilã de respeito o máximo possível. Ninguém pode descobrir que no interior ela é uma bobalhona. Em sua vida passada, a garota era literalmente uma trouxa. Um garoto que sempre perdia parentes toda semana, lhe pediu dinheiro e a iludida passou, não estranhando o fato de seus parentes falecerem toda semana. Enquanto ela anda, percebe que só tem $3 na sua conta e ninguém respondeu sua mensagem sobre o trabalho de química ainda. Ou melhor, responderam que estão gripados, que estão cuidando de sua mãe, que não podem ajudar, etc, etc. Sem escolha, a menina vai para a biblioteca fazer a tarefa sozinha e ao sair tarde da noite, está faminta, porém sem dinheiro. Até que vê o indivíduo caloteiro de mais cedo mostrar seus tênis novos para um amigo. Por que será que ele não está em um funeral, né? O cara diz na cara dura que achou uma bobalhona para pegar dinheiro emprestado para seus tênis. A Yeon Do-hee. A garota está chocada, afinal seu nome é relacionado com a característica da trouxice. Quem não se abalaria, né? Eles comentam que além de ser bom fazer grupo com ela como burro de carga, é fácil tirar dinheiro da menina, apenas mentindo que tem parentes falecendo. Praticamente é um caixa eletrônico. Eles a chamam de bobalhona profissional, enquanto a menina corre dali, se lembrando do crush que tinha naquele cara que a chamava de boazinha. Nesse instante, a garota recebe uma ligação de sua mãe, não para apoiá-la, mas sim a intimando a chegar logo em casa para cozinhar para o seu irmão. A garota pergunta por que ele não pode fazer aquilo sozinho, e a mãe responde que ela não deve se negar a cozinhar para seu único irmão mais novo. Yeon se enche de raiva e grita que ele tem braços e pernas para fazer sozinho. Ela não precisa cuidar de um irmão adulto naquela idade. Assim que ela desliga, pensa sobre tudo que passou até ali e como não percebera que todos a tratavam como bobalhona. Atrás dela, uma moto se aproxima e parece que ela se deu conta de algo tão importante como aquilo logo antes de falecer num atropelamento. Com uma partida sem sentido, ela reencarnou numa novela trágica de Harém Reverso mais 18. O nome é Devorando um Espinho Negro e temos muitos bonitões à vista, mas óbvio que não são para a garota, que é a vilã Deborah Seymour. Assim que acorda em seu novo corpo, a Yeon se lembra de seu atropelamento e não entende como conseguiu ficar viva, até encontrar um espelho e ficar maravilhada com sua aparência. Pera, isso não é o foco? Ela se bate toda, mas não acorda. Aquilo não é uma alucinação?
Vendo aquela cena, uma empregada deixa a bandeja com comida cair ao entrar no quarto da menina e imediatamente se joga no chão chorando e desesperada, pedindo desculpas por vê-la se batendo. Ela até chama a menina de Débora. E só então, Yeon se lembra da tal novela que estava vendo, onde uma vilã com aquele nome está presente. Uma vilã bem hardcore que a autora criou para fazer a protagonista feminina sofrer. Os comentários mais curtidos sobre a obra eram sempre os que xingavam ela. Ela era uma vilã típica que causava caos todo dia e possuía um final patético onde era presa. Só olhar para suas características de pele pálida, cabelos roxos e pupilas vermelhas, e nós notamos que a descrição do livro está idêntica à de Yeon agora. Nesse momento, entra no quarto um homem, ninguém mais ninguém menos que o pai de Débora, Gorgia Seymour, um dos 5 arquimagos mais talentosos. Personagem muito poderoso e temperamental com suas expressões frias. Marian Seymour foi a única pessoa com quem ele se abriu e infelizmente acabou por falecer ao dar à luz ao seu filho mais recente, Henrique. Aquilo deixou o homem mais frio do que nunca. Ele chama a garota de patética e diz que agora, além de greve de fome, ela faz automutilação. Uma vergonha para a família Seymour. Pois é, tá na cara que ele odeia sua filha Débora e a condena por fazer tolices usando o rosto de Marian. O que aquela joia tem de tão importante afinal de contas? Ele está se referindo ao diamante rosa, o único império, e parece que a Débora fez um estardalhaço para ter ele, incluindo uma greve de fome dramática, e é por isso que a Yeon está com tanta fome. O velho fala que existe uma linha e ela não deve cruzar como sua filha, e está lhe dando seu último aviso para que não cause problemas durante seu período de aprovação. A Yeon se pergunta como um pai pode ser tão atraente, quer dizer, brutal. E diante de mais pedidos de desculpa da empregada que a deixam encabulada, a menina apenas a dispensa e depois se taca no chão confusa. Como que ela, passando sua vida toda como uma bobalhona, pôde reencarnar? Ela não reencarnou como protagonista, e sim como vilã. Ela esperneia descontente com seu azar, e algum tempo depois parece ter se conformado com sua situação. No 10º dia, no corpo de Débora, ela já se acostumou bastante, e com apenas um aceno de sino, tudo é trazido ao seu alcance. Viver com a pior reputação, como a pior vilã de todas, não é tão ruim. Diante dela está um banquete, e ao provar é completamente perfeito, mas ela não se sente muita vontade de ter tanta gente disciplinada ao seu redor. Que tipo de tratamento horrível as empregadas receberam para agirem assim? Assim que uma delas pergunta se já terminou, a Débora nega e as manda embora. É muito desconfortável comer enquanto é observada. De fato, é melhor ser uma vilã que atrapalha do que ser menosprezada. É bom que sempre a evitam quando ela faz atitudes malignas com o corpo de Débora. Durante 24 anos, ela não viveu uma vida tão digna, apenas para chegar lá e ter todo aquele luxo. Agora as manhãs são pacíficas e relaxantes, e ela não precisa dividir o quarto com seu irmão mais novo como antes, nem usar o banheiro sujo que ele usava também. Se aquele é o período de provação de seu pai, a Débora quer estar nele para sempre. Momentos depois, uma dama aparece em sua frente, se apresentando como Ellen, a filha do 2º barão, e uma designer. Parece que mesmo de casa, em castigo, ela pode chamar pessoas de fora para lidar com sua extravagância. Isso não é só uma colher de ouro em sua boca, mas uma de diamante. A baronesa pede licença por 1 minuto e rapidamente numerosos vestidos luxuosos são colocados na frente de Débora. E com aquilo, o quarto dela se tornou praticamente uma loja de departamento VIP com joias e roupas belíssimas à sua escolha. A designer de Ellen fala que é uma honra poder mostrar tudo de sua boutique para ela, mas fica tremendo de medo por não receber nenhuma resposta da garota. Um pouco antes da Yeon possuir o corpo da Débora, a mulher foi até seu ateliê e exigiu que fizesse sua roupa, e nem desculpas de estarem cheios de pedidos adiantaram contra a garota. Ellen fizera rapidamente os luxuosos vestidos em 3 semanas após ser ameaçada, e agora ali está ela, tremendo e apresentando suas criações. A cara da Débora não ajuda nada também a relaxar o ambiente, e Ellen oferece à garota que toque nas mangas bufantes do vestido. A Débora se levanta e se aproxima da bela criação. Ela toca ele com sua cara de vilã e está simplesmente fascinada. O amou demais. Totalmente elegante e padrão para alguém que vive de forma rica.
Ela ficaria bem em qualquer roupa daquela sala. A pobre da Ellen está tremendo por medo de dizer algo e pergunta se a Lady gostou. O pelo das mangas voa no nariz da Débora e a deixa com vontade de espirrar. Para se segurar, a menina faz uma carranca matadora e a Ellen interpreta aquilo como ira, garantindo que aquilo é apenas uma fração do que podem fazer com designers, e implora para que ela lhe dê 3 dias para fazer um vestido ainda mais sofisticado. A garota vira o rosto curiosa com a possibilidade de mais vestidos, mas ainda dando tudo de si numa cara séria para que não espirre. A Ellen se treme tanto que jura que fará um vestido bonito agora mesmo. Ela corre dali levando algumas joias e ajudantes para que enfeitem o máximo que der. E finalmente a Débora pode respirar aliviada sem aquela penugem no seu nariz. Ela se admira no espelho, novamente se sentindo linda, uma mulher forte apenas de se olhar. Ela gosta desse tipo de rosto. Antes tinha um rosto comum e era parada a cada 50 metros devido à preocupação de todos. Agora é visível que não podem se aproximar mais que 100 metros dela. Batem em sua porta avisando sobre sua aula com seu tutor. Pois é, ela ainda tem um professor particular. Enquanto anda até sua sala, a Débora não entende como uma casa pode ser tão grande assim. Quanto dinheiro e mão de obra investiram naquilo? Yon inveja a vilã por viver numa casa daquelas. Ela sabe que é natural a menina não cumprir seus deveres rotineiros. E o professor brigou com ela, a pendurando de ponta cabeça por conta disso. Conforme a menina recupera as memórias da vilã, fica mais assustada com seu comportamento. Já que é difícil ficar perto de alguém como ela, não tem por que ficar nervosa, já que é ela quem está mais cômoda na história. Enquanto pensa nisso, ela cruza com alguém no corredor. Essa pessoa é o segundo filho da família Seymour, Beric Seymour. O herdeiro da família tem nascido como um gêmeo durante as últimas gerações. Com ambos tendo habilidade herdada, eles competem pelo poder de líder. Talvez por isso, em sua maioria, o gêmeo Seymour tem personalidade distorcida. O Beric a olha com desgosto e diz que pode ouvir sua estupidez da torre. Ele diz que seu professor é alguém que aprecia e a manda se comportar na aula. Pois aquele irmão é na verdade um imbecil, um grande louco que sequestra e prende a heroína Mia Vinocchi. Se Yon fosse a original Débora, ela ficaria louca com um irmão desses, mas ela não é. Comparado com sua vida anterior, aquele está até num nível fofo. Além disso, Beric está competindo para mostrar seu valor na família, enquanto isso ela está apenas sendo cuidadosa. A Débora entra na sala e se senta para receber sua instrução. Aquele homem é o Patrick, seu professor particular de história, e dá para ver o medo nos olhos daquele homem. Ele fala então sobre a aula de história de Azuteia. O Império de Azuteia tem uma prestigiosa família que desfruta do poder logo depois da família imperial. As 4 famílias são Seymour, a magia, os Montes, que são o espírito, os Viscontes, que são o ouro, e por último os Orgo, que são a espada. Entre elas, Seymour foi a que recebeu mais destaque, já que o 11º imperador entregou a Torre dos Magos a essa família devido à sua enorme contribuição e fortalecimento do poder imperial. Essa é uma tradição que existe há 500 anos, e após ouvir mais e mais detalhes sobre aquilo, a Débora chega a uma conclusão. Seu pai é um duque e senhor da Torre Mágica, contribuindo para a fundação do Mago da 8ª classe por convite. Ou seja, não importa o que ela faça de louco, tem permissão direta de absolvição. Não ganhou apenas uma família rica, mas uma muito poderosa. Todavia, a dúvida ainda paira no ar. Que tipo de loucura a Débora original fez para conseguir um destino miserável indo para a prisão? Bom, agora nossa vilã está numa aula de magia e sua professora parece trêmula diante da sua presença. Afinal, os mestres de magia precisaram mudar continuamente nos últimos tempos, já que diziam que a Débora era incapaz de sentir mana. Ela simplesmente não aceitava aquilo, já que ela era da linhagem Seymour. Logo, a culpa recaía nas professoras da garota. Agora, a Yon sente pena daquelas vítimas, mas se pergunta por que não pode fazer magia. Normalmente, no tema das novelas, elas sempre possuem magia e esgrima, né? Sua família é famosa por essa afinidade, porém ela não é capaz de tê-la. Talvez porque seja uma vilã. Ainda assim, ela possui uma beleza devastadora. Incrível! Porém, é apenas isso. Sua tutora pede para que ela continue com a aula, mas está com mais medo ainda por não ver a menina berrando como sempre.
Todavia, a Débora não ouve muito a sua explicação. Ela se tornou uma vilã por seu complexo de inferioridade, só que Jon não tem razões para aquilo. Além do mais, ser sem magia é uma vantagem, já que personagens de ficção sofrem muita inveja dos redores quando têm poderes. Se a garota viver quieta, poderá ter alguma paz. Débora está no banho, aproveitando seus luxos, saboreando belos macarrões artesanais e bem mais acostumada à companhia constante das empregadas. Ela espera ter essa vida imortal para sempre, mas para isso não pode se dar mal como vilã. O motivo da Débora ir parar em um monastério presa foi por não ter tocado em Mia, a protagonista. Agarrar o cabelo, esbofetear, tacar no ácido, essas coisas horríveis e tal, foram causadas indiretamente, tudo por meio de uma boneca amaldiçoada. O noivo de Mia, o príncipe herdeiro, teve acesso àquilo e imediatamente condenou a Débora por blasfêmia. Pois no Império, o que vale mais que poder é a santidade, e não se pode atormentar Mia, a deusa da Santa Naia. Pelo menos por sua família, ela evitou a pena de falecimento e foi para o monastério. Isso irrita muito a Jon, mas ela só tem que fazer algumas coisas para evitar tal fim, não mexer com a Mia e, se possível, evitar de conhecê-la. Afinal, estão apenas no primeiro epi da novela. Nesse começo, um dos príncipes acaba ficando ferido por um dragão, e Mia o cura, gerando um amor à primeira vista na garota. Ele se apaixonou imediatamente, e quando o aniversário da garota se aproximou, o príncipe Philip soube da existência do diamante rosa tão almejado pela vilã. Com apostas tão altas da realeza, o preço da joia chegou ao céu, e Débora não pôde comprá-lo. O príncipe deu a joia a Mia, que, não sabendo de nada, apareceu na academia com um colar de pedra rosa. A vilã a viu e agrediu a menina, e para ajudar nisso, a Débora original ainda gostava do príncipe Philip. Afastando aqueles pensamentos, tudo que a garota precisa fazer é proteger o diamante e ficar quieta. Sua vida como Jon era muito mais caótica que aquilo, né? Nesse momento, Débora se levanta da água, determinada a viver uma boa vida naquela reencarnação. Ela lutará por aquilo, mas talvez pegue um resfriado andando por aí molhada. Para começar aquela difícil jornada, ela precisa cultivar a fonte de seu apoio, nesse caso, seu pai. Enquanto isso, longe dali, um cara muito mal encarado segura uma pedra azul preciosa e diz que já está feito. O homem misterioso diz que aquele segundo diamante ficou muito bom. Seu aliado diz que a cor é fantástica e, se colocarem na joalheria de seu mestre, terá uma ótima demanda. Será que isso é verdade? Quando o mestre veio com a ideia de fazer diamantes coloridos, seus ajudantes acharam que seria tolice. Porém, eles descobriram por um informante o quão obcecado estava o príncipe Philip Montes com uma garota. O mestre se aproveitou disso e criou um diamante rosa idêntico à cor de seus olhos, espalhando boatos de que havia uma raridade na capital. Tais rumores vagaram pelos nobres impressionados com tal oferta. Os burburinhos de que o príncipe que Débora Seymour tinha interesse iria dar um presente valioso daqueles para uma santa chegaram aos ouvidos dela. Se era um diamante rosa, ela iria tê-lo. Os bobos dos nobres começaram a falar que seria um preço altíssimo, já que existia muita competição entre as famílias. Tudo estava indo de acordo com o plano. O homem mestre dali pergunta a opinião de seu braço direito. De seu ponto de vista, quem ele acha que vai comprar o diamante? O seguidor já serve há muito tempo aqui o da Blanca, mas não consegue entender a motivação do novo mestre. Ele apenas responde o lógico, acha que o príncipe vai comprar. Isso porque Débora Seymour ficou fora da vista do pai por muito tempo. Ela deve ter sido colocada em liberdade condicional por estar obcecada com um diamante. Não há muito que ela possa fazer a respeito daquilo para consegui-lo. Enquanto acaricia um puma gigante, o mestre concorda com o encarregado. A situação da dama só pode mudar se ela conseguir o apoio do duque. E falando nele, ele tá na sua sala suspeitando de sua filha. Ela, que sempre foi extravagante, está muito quieta ultimamente. Ela já fez até greve de fome por essa joia e se bateu. Cada vez que pensa naquilo, fica mais vergonhoso. Usar a própria vida como vantagem é horrível. Ele não tem nenhuma intenção de escutar seus pedidos. Onde será que isso vai dar? De repente, seu mordomo invade sua sala e conta o último acontecido. Sua filha está no jardim de rosas da falecida duquesa, cavando com uma pá. Pela cara do pai dela, agora a menina vai mesmo pra cadeia.
Ele corre desesperado até o lugar, pensando que ela passou dos limites em estragar um lugar precioso para sua mãe por conta de birra. Aquela foi a gota d'água daquela pirralha maldita. Assim que chega no jardim, ele questiona o que a filha tá fazendo. Débora olha para ele sorrindo, como se estivesse o esperando, e bem nesse momento, ele se lembra da frase que sua esposa lhe falou, com a pequena Débora no colo ali. Aquilo lhe abala um pouco, mas isso não impede ele de repetir a pergunta. Sua filha diz que está passeando enquanto toca nas rosas. Novamente um flashback. A mãe dela vivia falando que estava admirando as rosas pelo lugar. Seu pai se pergunta por que ela está imitando a sua mãe assim. Parece uma jogada inteligente para o irritar. Mas o que ela sabe sobre rosas afinal? Débora pergunta qual a diferença de um diamante para uma flor daquelas. A magia que reside naquelas flores, que não deveriam florescer no inverno, as faz não ter cheiro e nem murcharem. As joias também não mudam com o tempo. Ela joga as pétalas no ar, enquanto diz que ambos são iguais. O pai dela fala que joias são luxos materiais e que as rosas de sua mãe são diferentes. A filha rebate, dizendo que aquelas não são as flores de sua mãe. A beleza das flores é elas murcharem e voltarem a florescer na primavera. Ela não tá falando mentiras. Aquilo são palavras de sua mãe. Ela entrega uma carta para o Duque, que reconhece o papel que Marion, sua esposa, sempre usava. E estava escrito o seguinte: de Marion Seymour para Gorgia Seymour. As flores se vão no inverno, mas nascem de novo na primavera. Então as flores devem ser as mais bonitas. Seu pai não entende onde aquelas palavras estiveram guardadas, e agora faz sentido o porquê tem um buraco no chão. A Débora fala que encontrou essa carta ali. Ela está se afastando do jardim agora, pensando em quanto medo passou olhando para a cara de seu pai. Ela teve sorte por se lembrar de toda a história original. Primeiramente, quem achava a carta da duquesa era Mia Vinocq, ou seja, a protagonista. A garota foi sequestrada pelos irmãos Seymour. Rosalind a levou para o jardim. Esse aí é outro irmão da Débora. A dama estava em negação enquanto o cavaleiro dizia que tudo ali, riqueza, joias e aquele jardim, seriam dela caso ficasse com ele. A jogou no chão cruelmente, perguntando se ela era surda. E foi nesse momento que ela notou uma caixinha ao seu lado. E foi naquela noite que ela encontrou no jardim uma caixa cheia de cartas da duquesa. E a usou para fugir da maldade dos gêmeos, fazendo uma troca com o pai deles. A caixa por sua liberdade. Ela se pergunta agora se pode roubar itens de classe S como aqueles. Mesmo que sejam da casa dela, é um objeto importante para o desenvolvimento da história central. Porém, ela mentaliza que não vai deixar os gêmeos malucos sequestrarem a garota. No momento, precisa se manter viva. Mas o estranho é que na história original, o acordo foi só pelas cartas. Mas a Débora achou também um diário. Nesse momento, o ajudante de Débora pergunta o que foi tudo aquilo. E a mulher diz que não foi nada, mas tem uma pergunta para lhe fazer. A cena corta para o Duque lendo a carta. Ele pensa sobre o jardim. Para ele era muito lindo, porém abundante. As flores murchavam e só eram bonitas na primavera. Ele congelou elas no tempo, e se não tivesse feito isso, no processo de limpar o ambiente, teria encontrado o recado de sua esposa perdido naquele meio. Ele está se lamentando por ler suas palavras tão rápido, mas sua atenção muda quando vê sua filha entrar na sala empurrando um carrinho de chá. A menina está se cagando de medo perto dele, mas tenta parecer gentil, falando que trouxe petiscos para um homem tão ocupado como ele. O pai questiona desde quando ela se preocupa. O homem continua sendo frio, mas diz para ela não ficar toda abobalhada, pode se sentar com ele. Já é um começo. Ela não está sendo expulsa. O ajudante vai se retirar. Ela tinha interrogado ele sobre qual era a hora do chá de seu mestre, e ele tinha ficado com medo dela aprontar alguma. Agora ela oferece uma torta de limão da confeitaria de Yosen para o Duque. Ela se lembra que seu pai não curte coisas muito doces. Ela espiou no diário da mãe e descobriu que quando estavam saindo, ele sempre comia aquele petisco. O Duque prova o cupcake e não esboça nenhuma reação de desgosto ou apreciamento. Então vai direto ao ponto. Ele sabe que sua filha é uma interesseira. Ela quer uma recompensa por ter encontrado a carta. Sabe que o que ela achou tem um grande preço, mas se está ali pelo diamante rosa, é melhor que ela vá embora, e ele não vai repetir aquilo 2 vezes. A garota fala que não veio pedir nada, e sim dar uma coisa. Ela coloca outra carta sobre a mesa de seu pai, e ele fica surpreso. No fim, tinha mais de uma, e ele quer saber quantas são. A dama diz que ele vai descobrir o número com o tempo. O
O Duque fala raivoso que Débora, com o pretexto de suborná-lo com as cartas da própria mãe, quer pedir o diamante rosa. A filha diz que não é isso. Ela vai dar uma carta de cada vez para que ele não fique triste lendo tudo rapidamente. Ela começa a se levantar e se despedir, mas seu pai comenta que tem ficado muito tempo sentado. Vai fazer uma caminhada. Basicamente, ele decidiu acompanhar a menina. Enquanto andam, ele fala que esse chá estava muito carregado. Talvez no próximo encontro deles, ela deveria tentar fazer chocolate quente. Isso significa que ele se preocupou com ela? Ele completa dizendo que agora os dois vão se ver mais frequentemente. Nada mal para o que era antes uma relação conturbada de pai e filha. Na minha visão, o pai é interesseiro que nem ela, é de família. No próximo encontro deles, o pai estava sorrindo lendo a carta do dia. E enquanto toma seu chá, Débora pensa que está se sentindo como um carteiro. Ela talvez esteja muito obcecada com isso, mas esperava ter algum progresso com o homem depois de fazer 2 entregas na mesma semana. Novamente, o pai dela pergunta se ela espera conseguir algo com aquilo. Dessa vez, ela diz que sim, e ele toca no assunto do diamante. Porém, ela tem que ser ágil em responder. A garota fala que ela é filha dos dois, então espera poder funcionar como um vínculo entre eles. Seu pai então pergunta se ela vai estar livre fim de semana para comer fora, e a garota não parece estar tão feliz com a perspectiva de sair. Mas a questão é que até agora ela estava sendo continuamente mimada em casa. É difícil querer sair daquele conforto lindo e luxuoso. Ela diz que está feliz só de tomar chá com seu pai, mas ele já está ficando muito ansioso com aquela enrolação. Se ela quer algo dele, pode pedir. Ele quer sinceridade. Mesmo o pai insistindo, ela não fala nada. E bem nessa hora, convidados do nobre chegam. É a deixa para Débora meter o pé, antes que seu plano vá por água abaixo. Ela vai ver ele de novo fim de semana. Vai ter que sair mesmo. Ela sai da sala e se sente acabada e devastada. É difícil ganhar pontos tendo um pai tão frio. Ela tá sentindo muita pressão, sem brincadeira. Ela caminha desengonçada para ir para o seu quarto descansar. E é então que a voz de seu irmão Beric volta aos seus ouvidos. Ele diz que sua atitude ao caminhar é patética e vulgar. Sério, de onde esse mala saiu? Ele dá a ordem dela ficar quieta e sair de seu caminho enquanto a empurra, e aquilo servirá como um teste. E o teste desse bastardo vai se levar um tapa na orelha? 2 dias depois, ela tá finalmente saindo com seu pai no fim de semana. Eles estão degustando uma deliciosa refeição no restaurante, mas o estranho é que não tem nenhum cliente. Então ela comenta que o lugar não deve ir muito bem com os negócios, e o seu pai acha aquilo estranho. Ou seja, aparentemente ela alugou o restaurante todo para os dois. Bom, dá para se imaginar isso, já que até os talheres têm diamantes entalhados. O pai pergunta se sua filha lhe trouxe uma carta, e ela confirma. Desde que começaram aquela atividade, os dias do homem sempre têm ficado felizes. Essa era a intenção da Débora, e dessa vez ela dá um sorriso genuíno, falando que sim. Os humanos são muito astutos, o agradecimento é esquecido logo, a condescência vai se manter por muito tempo e o mérito também. Hoje ela quer entregar a carta para o pai de uma forma diferente. Ele vai precisar esperar um pouco para depois que comerem ele entender. Nos últimos dias, o compromisso com a filha se tornou prioridade para o Duque. Antes sua rotina era igual, constante, chata, cheia de reuniões e papéis para assinar. Quando terminam de comer, a menina fala para o pai fechar seus olhos e não discutir. A forma diferente de entregar a carta é que ela mesma vai lê-la para ele. Seu pai brinca falando que ela vai fazer um tipo de obra de teatro. Ele até sorri, comentando que não imaginava um lado divertido da filha. Nossa, ele consegue sorrir de forma natural. A leitura feita pela senhorita foi a seguinte: eu não te tenho, o frio faz meu coração doer. Canto com essa fragrância, é meu coração uma flor branca. As palavras são basicamente um pequeno poema, e assim que termina de recitar, seu pai fala que é um texto que Marian gostaria de ouvir. Ele pega a carta para ver mais detalhes e continua a leitura, que dessa vez fala sobre qual era o autor do próximo poema, um tal de Landes, e a mãe da Débora estava obcecada com ele esses dias. As palavras do poema são: o delicado aroma das flores brancas vai sempre permanecer no seu nariz. Cada vez que isso acontecia, eu vou me lembrar de você.
Muito fofo esse momento, né? Só que assim, a Débora que tinha colocado aquele poema na carta como um adicional a mais. Se ele tivesse lido bem e com atenção, vai ter desfrutado da carta. E é assim que se conquista um papai. Enquanto isso, lá na casa do Duque, Beric está irritado em seu escritório. Ele não entende por que Débora pode ir e vir tanto da sala de seu pai. Inclusive, porque ela recebeu permissão para sair de casa de novo. Os olhos que o cercam estão muito sobre eles. Isso é irritante. Claro, afinal, coisa boa você não faz. E a sua irmã é um chamariz para a atenção da família Seymour. Como será que essa história vai se desenrolar? E mais, cadê o príncipe que vai ser o par da vilã? Sempre tem, né, gente? Eu não vi nenhum candidato ao vivo ainda. Vamos aguardar para ver mais sobre isso em breve. Muito obrigada por assistir até aqui e se gostaram, deixem um like e compartilhem. Obrigada ao membro do canal e se puderem se tornar membros vai me ajudar demais. E sayonara!